Hoje nós vamos receber novamente a nossa querida irmã, trabalhadora do Centro Espírita Allan Kardec, estudiosa da doutrina espírita, e com certeza preparou esse trabalho com muito carinho para nós. Então, que possamos ouvi-la e que a espiritualidade te ampare, te ilumine e te intua neste momento. A Síria vai nos falar sobre não tenhas medo do além. Contigo então, Síria. Obrigada, minha querida. Boa noite, queridos irmãos. F5. Onde é que está o nosso querido amigo que nos ajudou aqui? Eu coloquei o F5. Será que não encaixou? Ó, agora. Não. Quer que eu feche e abra de novo? Só um pouquinho de paciência, né, pessoal? É um exercício para todos nós. Feche tudo e abre, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Duplicar. Não parece que está conectado com o computador. O datashow. Ali. Mas deu certo aquela hora? Eu vou tentar colocar a calma. Aqui, ó. Dá uma fechada. Agora foi. Aí, pronto. Fechou? Aí aquele F5, né? Boa noite, agora sim, boa noite a todos, queridos irmãos, é um prazer estar aqui nessa casa de amor, onde a gente sente a vibração, o acolhimento, tanto dos irmãos encarnados quanto da equipe espiritual. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos, vamos dar boas-vindas também para os nossos irmãos desencarnados aqui presentes, e todos juntos, irmãos, mentalizemos agora a gratidão por essa equipe espiritual desta casa abençoada que está aqui desde cedo preparando o ambiente para atender às necessidades de cada um de nós. Agradecimentos feitos, então, o tema que nos trouxe aqui hoje para a nossa reflexão se intitula, meus irmãos, Não tenhas medo do além, né? Nós, desde a infância, através de tudo que nos foi ensinado pela família, pelas religiões que cada um adotou, nós nos acostumamos a criar, né, um cenário, né, do que pode ser, o que pode nos acontecer além túmulo, né? Será que nós vamos para o inferno? Será que nós vamos para o céu? Enfim, vários entendimentos nós vamos construindo e, de certa forma, cada um de nós vai criando os seus medos, os seus receios, a tal ponto que ninguém gosta de falar na morte do corpo, né? Ninguém gosta de falar, todo mundo evita, não quero pensar nisso. E a morte do corpo, meus irmãos, ela vem e não avisa nós, nenhum de nós, o momento que ela chega. Agora, uma certeza que todos temos é que todos iremos partir aqui deste plano, não é mesmo? Então, assim, por que não temer a morte? Né? Porque os espíritos nos esclarecem uma série de benefícios que nós podemos colher, né, e desfrutar se começarmos a parar de gastar o tempo evitando de pensar, criando ideias de inferno e penas eternas e passarmos sim a refletir, a estudar, a saber como é que é a vida do lado de lá, se eu posso fazer alguma coisa daqui para melhorar a minha estadia lá. Não é? Porque Jesus nos deu essa certeza de que a vida não acaba quando disse a Nicodemos: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Então Jesus nos mostra
que há reencarnação, que nós temos que viver, renascer, morrer, renascer novamente para alcançar esse reino de amor e justiça e caridade que é o reino de Deus. Existe sim, meus irmãos, uma vida futura, uma vida além túmulo, uma esperança de um mundo melhor, de uma existência mais plena e feliz a cada etapa que se pula, a cada nova encarnação que surge. E pensar na vida futura, como dissemos, né? O que a gente pode colher? Por que pensar? Por quê? Porque assim nós vamos desvendando todos aqueles mistérios, né? Que muitas religiões, não, isso é mistério, isso, né? É o grande mistério, né? Mas também desmistificar as crenças, como eu disse, de penas eternas, de castigos, né? De infernos com labaredas, enfim. E isso nos ajuda imensamente a acalmar as nossas aflições. E a gente vai se acostumando, perdendo esse medo e entendendo que a morte do corpo é só uma passagem, é uma nova etapa que recomeça. Nos ajuda também, irmãos, a desapegar da matéria, desapegar das coisas que vão ficar aqui. Porque muito bem, antigamente a gente conhecia, né? Falavam-se assombrações, né? Se falava em almas penadas, se falavam em fantasmas, quando na verdade nada são que espíritos apegados à matéria, que não querem abandonar suas casas, não querem abandonar os seus amores, os seus planos, e se demoram aqui no plano material, impedindo o seu próprio progresso no plano espiritual. Então, meus queridos, pensar na vida futura nos ajuda a repensar no presente. Como é que eu sou na minha vida? O que eu me tornei? Eu sou uma pessoa que tenho uma tendência mais voltada para o bem? Eu ainda estou teimoso e insistindo em manter as minhas imperfeições? Todos os sentimentos advindos do orgulho e do egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade, porque o que decorre delas é só sofrimento. Se vocês fizerem uma lista de cada sentimento que deriva do orgulho e do egoísmo, vocês vão ver que nenhum benefício nos traz, só nos traz sofrimento. Então nós passamos a repensar o que eu, até hoje, nessa fase da minha vida, em que patamar eu estou na minha evolução moral. Então nós começamos a nos avaliar. E isso é um processo de autoconhecimento, que vai gerar e favorecer uma reforma íntima. Então, meus queridos, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que a ideia da vida futura muda completamente o ponto de vista. Para aquele que se coloca através do pensamento, na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais que uma pequena passagem, uma curta duração num país ingrato. Os espíritos se referem a essa passagem como se nós estivéssemos saindo de um país ingrato, sugerindo que o outro país é melhor. Para quem, né, se interessa a estudar a vida além túmulo, nós damos duas sugestões, né? Para quem ainda não conhece muito, Nosso Lar é a obra clássica, né? Tem muitos que já assistiram o filme, mas a obra, claro que o livro é sempre mais complexo e mais completo do que o filme, né? Então nós aconselhamos a leitura do Nosso Lar, a primeira obra da coleção André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Aqueles que já têm assim um certo conhecimento, gostariam de saber coisas mais complexas, recomendamos a leitura do Devassando o Infinito, de Ivone do Amaral Pereira, uma obra belíssima que fala várias situações, né, nos revela várias situações da vida no plano espiritual. No nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que se intitula Não Vim Destruir a Lei, palavras do Mestre, né, os Espíritos nos falam sobre as 3 revelações, né? A primeira se deu, todos sabemos, através de Moisés, né, que nos trouxe as primeiras leis de Deus. A segunda revelação se deu ao nosso amado, nosso Mestre, nossa luz, nosso Mestre Jesus, que nos falou sobre esse reino de amor, de justiça e de perdão.
Já a terceira revelação se dá através dos Espíritos, que vêm nos trazer todas as mensagens do Cristo, que ele não teve tempo, nem foi o momento para trazer todas essas informações que os Espíritos nos trazem por conta da pouca capacidade daqueles povos mais humildes, pescadores e pastores, que não tinham alcance para compreender. Já hoje, nós, com a capacidade intelectual bem maior, nós temos maiores condições de compreender. Então surgiu o Espiritismo, vieram os Espíritos revelarem todo esse conhecimento. E no capítulo 2, se intitula Meu Reino Não É Deste Mundo. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura. E eles dizem: Jesus revelou que existe um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. Ele promete a esse mundo aqueles que observam os mandamentos de Deus, onde os bons encontrarão sua recompensa. Mais adiante, os Espíritos nos dizem: o Espiritismo veio completar o ensinamento do Cristo, quando o homem mais maduro compreende a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais uma hipótese, mas uma certeza. Pois são os próprios seres do outro mundo que nos vêm testemunhar, que nos vêm revelar e dizer como que é a vida do outro lado. Já na obra Céu e Inferno, os Espíritos dizem assim: a dúvida sobre o futuro não sendo mais permitida, o temor da morte não tem mais razão de ser. Encara-se a sua chegada a sangue frio como uma libertação, como a porta da vida e não como a porta do nada. Jesus nos disse, tá, no capítulo 3, a frase clássica: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, desta frase, os Espíritos nos esclarecem que Jesus nos revela que existe uma pluralidade de mundos habitados, não é somente o planeta Terra, não é somente a esfera da matéria. E também nos revela que há uma pluralidade das existências, existem reencarnações, E para quem ainda não sabe, ou para quem, os mundos, tem várias categorias de mundos, mas os Espíritos nos fizeram uma classificação dos mais comuns, Então seria assim: mundos primitivos, mundos de expiações e provas, que a Terra está nesse lugar, em transição, para mundo regenerador, mundos felizes e mundos celestes. Na obra de André Luiz, Evolução dos Mundos, ele nos fala muito que esse progresso começa no indivíduo, o progresso moral. Então, através da reencarnação, onde nós passamos por experiências felizes, dolorosas, nós vamos educando a nossa alma, a moral da nossa alma. Eu fazendo com todo o meu esforço, um esforço para a minha reforma íntima, para a mudança das minhas imperfeições, o controle sobre elas, eu automaticamente vou influenciando os que vivem em torno de mim e promovo junto também o progresso da coletividade. E, consequentemente, a coletividade, também promovendo a sua mudança interior, consegue, com o tempo, também promover o progresso da humanidade e milênios depois também a classificação daquele mundo. Então ele passa para uma nova categoria, E os espíritos, quando reencarnam, nesse processo que a gente pode entender como o processo da metamorfose do progresso humano, nascer, crescer, morrer, reencarnar, ele pode também, o espírito, conforme a sua evolução moral, ele pode, quando ele chega num patamar que ele evoluiu moralmente além daquele mundo que ele habita, ele pode sim transmigrar para um outro mundo com progresso maior, relativo ao dele. Ou ele se pode reencarnar no próprio mundo, que também vai evoluindo, até que esse mesmo se regenere, que é a nossa esperança aqui na Terra. A nossa grande esperança é que nós possamos reencarnar mais adiante na Terra regenerada, já que nós estamos nesse período de transição.
E se por um acaso o mundo, né, a humanidade progredir e o indivíduo estagnar, né, não progredir, insistir nas más tendências, continuar empedernido, ou seja, com o coração endurecido, sem empatia, aí ele pode degradar, né? Então aí ele passa a habitar um outro mundo, provavelmente um mundo de provas e expiações que tem relação com ele em termos de frequência, de vibrações, de pensamentos, de sentimentos, né? A evolução do homem na Terra, a gente fez uma pequena ilustração aqui, como nos ensinou, como nos revelou Kardec, é aquele processo, essa é a metamorfose da evolução humana, poderíamos fazer essa analogia. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Vivemos, meus irmãos, no planeta Terra entre os dois planos, a Terra totalmente material e o plano espiritual que fica em volta da Terra, a crosta terrestre que nós chamamos, né? Então nós nascemos, né, com o intuito sempre de progredir. Nascemos num seio familiar, temos a oportunidade de receber o carinho e o amor de uma família, e até uma fase da infância nós estamos totalmente abertos, com poucas memórias do que nós fomos em vidas passadas, memórias do inconsciente, então somos capazes de absorver a educação, a cultura, os costumes, a orientação daquele seio familiar. Depois entramos na fase da adolescência, onde as reminiscências do espírito velho começam a surgir, né? Começam a formar a personalidade do ser. Então, nos tornamos maduros, formamos família. Então, nos é dado a oportunidade de sim, para aqueles que nos foram tutelados, nós agora podemos educar e passar para eles tudo de bom que aprendemos, o que achamos importante. Geralmente, esses que são nossos tutelados são espíritos que em vidas passadas tivemos diferença com eles. Então, se nos odiamos, iremos aprender a nos amar, né? Se fomos muito íntimos, teremos a oportunidade de se ajudar, né? Então, tudo isso é feito lá no plano espiritual, no nosso planejamento reencarnatório. Então, a fase adulta, temos uma vida inteira para viver experiências e provas, expiações, sofrimentos, para que a gente consiga cada vez mais, com seu próprio esforço, melhorarmos a nossa moral. Então, desencarnamos, retornamos ao plano espiritual e lá no tempo de cada um e na capacidade de cada um, começamos a trabalhar no nosso planejamento reencarnatório. Reencontramos entes queridos, estudamos, temos uma vida plena, trabalhamos, né? E reencarnamos novamente. É mais ou menos isso. A vida no plano espiritual, meus irmãos, aliás, a vida na Terra, ela transita entre os dois planos. Material, planeta Terra, e espiritual, a crosta terrestre. O plano espiritual, né, nós temos por hábito sempre relacionar a palavra umbral a umbral trevoso, a umbral baixo, as zonas escuras, mas na verdade tudo é umbral. A parte alta ficam as colônias, né? E a parte baixa ficam as regiões trevosas. Nosso destino no plano espiritual, que é isso que nos interessa, vai depender diretamente da nossa natureza moral. Então, quando nós adentrarmos no plano espiritual, meus irmãos, o que vai determinar para que direção nós vamos, se vamos para o baixo, se vamos para o alto, é a nossa essência. Nossas crenças, nosso comportamento, nosso caráter, nossos interesses, nossos desejos, nossas preocupações, aflições, tudo que compõe o nosso pensamento. A gente insiste em cada exposição, tudo gira em torno do pensamento, meus irmãos. O maior poder, o maior benefício que nós podemos fazer a nós mesmos é pensar no que se pensa. É controlar os nossos pensamentos, porque é o nosso pensamento que vai mudar a nossa conduta. Então, o pensamento, meus irmãos, é a expressão da nossa natureza. E a nossa natureza e nossos pensamentos, eles
como é que se diz, são evidenciados, né? Eles se exteriorizam na nossa aura, que muitos falam psicosfera, aura, halo vital, enfim, duplo etéreo para alguns, né? E os nossos pensamentos, eles vibram, meus irmãos. E a frequência que eles produzem vão variar conforme o teor, né? Se é baixo, se é alto. Formamos como que um campo vibracional ao nosso redor. André Luiz nos diz, na obra Mecanismos da Mediunidade, que a nossa aura é formada pelas correntes atômicas sutis do pensamento que lhes são próprios e habituais. Então a minha aura vai estar recheada do que eu costumo pensar, do que eu costumo fazer, do que eu costumo sentir, né? É como se fosse o nosso cartão de visita. E os espíritos dali, eles nos percebem. Através da nossa aura que nós nos atraímos, né? É um campo magnético de atração. Então, como um imã, nós nos afinamos. Então, quando nós adentramos no plano espiritual, nós seremos atraídos como um imã ao lugar que me interessa, ao lugar que tem a ver comigo, com a minha natureza. Já na obra Evolução em Dois Mundos, muito interessante, eu vou ler, trouxe um textão, mas é porque vale a pena. André diz assim, sobre a aura: sua importância é muito grande, porque a aura é a nossa plataforma presente em toda a comunicação com as rotas alheias. Antecâmara do espírito, como se uma antessala, através do qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos, reconhecidos pelos nossos afins e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Tudo isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos. Nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras para as simpatias ou repulsões fundamentais. Mais adiante ele diz: pela natural apresentação da própria aura, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados, cujo coração generoso se volta compadecido para a esfera terrena, auxiliando os companheiros de retaguarda, os espíritos amigos, os protetores. Através da nossa aura nós sintonizamos com ele quando estamos numa frequência elevada. Onde é que eu parei aqui? Companhia, contato, aqui. Auxiliando os companheiros da retaguarda. E os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra, que se degladiam na própria terra. Pelas ondas de pensamento, a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se as mentes semelhantes entre si. Ou seja, conforme a minha natureza, o meu pensamento, o meu sentimento, eu formo uma aura, né? Toda formada com os meus interesses. E essa aura é que vai atrair espíritos na mesma frequência. Então, se eu tenho bons pensamentos, se eu busco manter uma conduta sempre voltada para o bem, sabe? Todo mundo sabe, equilíbrio, aquela pessoa assim, solar. Imaginem quais serão as minhas companhias. Mas quando eu me entrego à incomodação, à perturbação, o estresse, o ciúme, a inveja, a injustiça, o queixume, aquele olhar que só enxerga o lado ruim de nossa vida, e todos nós temos um lado ruim, um lado difícil, né? Estamos no mundo de provas e expiações, mas uns optam para olhar só a parte boa, já que eu não posso resolver aquilo agora, né? Então essa frequência que se vibra, muitas vezes nos sentimentos inferiores, é que vão atrair as nossas companhias, e muitas vezes as más companhias. Então, se eu estou estressado, eu chego em casa e qualquer motivo é um motivo para mim brigar. Se eu acordo de mau humor, eu vou para o trabalho e eu vou me incomodar,
Vai ser até no trânsito. Eu não vou ter paciência, eu vou buzinar quando eu vejo eu estou discutindo com um estranho. Porque são as influências que a minha frequência está sintonizando, né? E os espíritos estão por toda parte, meus irmãos. Então aqui no finalzinho ele diz: no desprendimento definitivo do corpo, nas operações da morte do corpo físico, na morte do corpo físico, ou no desprendimento parcial do corpo sutil durante o sono, né? Porque é a mesma situação, a única diferença entre o desdobramento da morte do corpo e o desdobramento do sono é um fio de prata, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Quando você vai para o plano espiritual, os espíritos conseguem identificar quem é encarnado e quem é desencarnado, por conta desse fio que liga, né? Nos liga ao corpo físico. Então, meus queridos, nós vamos todas as noites para o umbral. E conforme a nossa natureza, aquele período que nós estamos com aquela frequência, porque nós oscilamos, né? Tem momentos que a gente tá, nossa, super feliz, tudo dando certo, né? Então a gente vai dormir e vai para as colônias, viver uma série de experiências, estudar, conviver, né? Agora, se a gente não tá de bem com a vida, dorme preocupado, né? Ficou toda aquela semana ali azedo, ou às vezes é o habitual do ser um pouquinho negativo, né? Provavelmente quando o corpo está descansando, ele vai para um umbral baixo. Aquela pessoa que muitas vezes gosta, tem vícios, né? Às vezes é um pouco assim, gosta assim de uma vida mais sensual, né? Quando ele sai do corpo, para onde que ele vai? Ele vai procurar o que interessa. Não vai buscar uma igreja no plano espiritual, né? Vai buscar um entretenimento. E esses lugares vocês sabem bem a diferença. Seguindo aqui. A mente é suscetível à influenciação dos desencarnados que, evoluídos ou não, lhe visitam o ser, atraídos pelos quadros que se lhe filtram na aura, ofertando-lhe auxílio eficiente quando se mostra a aura inclinada à ascensão moral, ou sugando-lhe as energias e assoprando-lhe sugestões infelizes quando, pela própria ociosidade ou intenção maligna, adere ao consórcio psíquico de espécie aviltante, favorecendo a estagnação na preguiça ou nas obsessões viciosas. Então, meus queridos, aqui nós tiramos a lição que quanto mais nós conseguirmos manter os nossos pensamentos elevados, voltados para o bem, ninguém é perfeito, todos nós erramos, todos nós perdemos a paciência, todos nós temos às vezes objetivos não muito honestos, digamos assim, para um, pelo olhar do outro. Mas o importante é nós nos esforçarmos, meus irmãos, para estar sempre pensando, se colocando no lugar do outro, tendo um pouco de empatia, buscando ter uma vida útil, né? Buscando praticar, construir pequenas obras. E como que se constrói uma pequena obra para o nosso mestre, para Deus? Ajudando alguém de alguma forma, seja numa informação, seja de ser gentil, de ceder o lugar, né? Amparar, ser ponte. Muitas vezes a gente não consegue ajudar alguém, mas a gente conhece alguém que pode. Ajuda é da mesma forma, o benefício também é nosso quando a gente promove que outro ajude um necessitado, né? Então, assim, ser mais indulgente, se esforçar, não posso perdoar, então não vou desejar o mal, já é o início de um perdão, né? Vou desejar o bem, ainda que seja bem longe de mim, mas vai ser feliz, já é um avanço. Não ficar remoendo, trazendo pensamentos infelizes para a cabeça, para baixar a frequência, e quando você vê, acabou o teu dia, acabou a sua noite, não é mesmo? Ter responsabilidade sobre aquilo que a gente faz é uma virtude tão boa, tira um peso dos nossos ombros quando a gente para de insistir em negar que errou, ou imputar a culpa no outro. Não, fui eu, o que eu tenho que resolver? Eu acerto aí. Diz aí, quanto é que eu devo? O que é que eu tenho que fazer? Isso tira um peso, isso não dá trabalho nenhum, é só uma disposição, uma virada de chave. E é isso que vai
melhorar a nossa condição, a nossa frequência vibracional, meus irmãos. Os nossos esforços. Não é fácil, mas dá para fazer. Mas a gente tem que começar. Então, uma psicosfera, né, elevada, com pensamentos bons, enfim, geram bons frutos, boas ações. Por quê? Porque nós, elevando a nossa frequência, nós sintonizamos com os nossos superiores, com os nossos protetores, nossos anjos guardiões, espíritos simpáticos, espíritos amigos. Então, eles passam a nos assoprar, a nos dar dicas, a nos proteger, muitas vezes de um acidente. Então eles chegam para nós e a gente recebe uma visita que nos atrasa. Eu queria sair, mas sabe? Ou chega no teu ouvido e diz, não vai, não fala isso agora, deixa para depois. E a gente pensa que é a gente, né? Não vou falar. Coisa boa. E a gente começa a receber essas influências, meus irmãos. E olha como é que fica mais ou menos a nossa aura. Foi a imagem mais próxima que a gente achou. Então, alta frequência, sintonia com as esferas superiores, que é o que nós queremos, né? Agora, se a gente insistir nos pensamentos equivocados, qualquer pensamento indiferente à boa conduta, e nós temos as leis de Deus todas na nossa consciência, não dá pra gente dizer, não sabia, puxa vida, se eu tivesse pensado, não, desde o mais culto até o mais ignorante, criança pequena, você vê às vezes a criança sabe, ela não aprendeu, mas ela sabe que aquilo não pode, né? Porque estão na nossa consciência as leis de Deus. Então, assim, tentar banir das nossas mentes e coração o orgulho, o egoísmo, qualquer sentimento de inveja, de posse, de ciúme, impaciência, ganância, porque a gente vai ficar poluído, o nosso dia não vai ser bom, a gente vai ser um peso para as pessoas que convivem conosco. E aí a nossa psicosfera baixa a frequência e a gente começa a sintonizar com os espíritos, né, que vibram nessa faixa. Então eles começam sim a nos assoprar. Vai lá, fala isso. Ele tá mentindo. Não pensa isso de ti, né? Olha aí, só ficam assoprando e potencializando pensamentos que não são, que são nossos, tá? A gente não dá para imputar tudo a má influência, não. Eu sintonizei. Ele só potencializou um pensamento que era meu, que em determinados momentos a gente consegue controlar. Não é mesmo? E olha, meus queridos, como é que fica uma psicosfera vibracional de baixo teor, né? André Luiz fala assim que uma vez ele entrou numa igreja e que ele ficou espantado quantos desencarnados tinham na igreja, ele não tinha essa noção, mas ele ficou espantado que grande parte deles tinha uma fumaça em volta deles, uma névoa cinza, né? Que é isso? Culpa, mau sentimento, remorso, enfim. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Quando, por exemplo, meus irmãos, toda vez que a gente irradia um pensamento ruim para alguém, né? Por exemplo, inveja, que é uma coisa que é muito comum, né? Às vezes até a pessoa quer evitar, mas não consegue, né? Sente uma inveja, deseja o mal. Quando você irradia aquele pensamento, o primeiro a receber a energia deletéria é nós mesmos. E ela fica assim, ó, nessa nuvem cinza, que vai, com certeza, né? Hoje a ciência já comprova as doenças psicossomáticas, né? A gente sabe que se a gente ter um temperamento muito, né? Muito negativo, muito irritado, muito teimoso, daqui a pouco você tá com uma gastrite, daqui a pouco você tá... Enfim, as doenças são geradas, sim, não só como expiação, mas muito mais pelo nosso mau comportamento, pelos sentimentos negativos que a gente acumula, energias deletérias que a gente não percebe, gerando desequilíbrio, né, em nós, angústia e aflição, gerando enfermidades, né? E a gente vai aí consumindo essas energias deletérias de baixa frequência, sintonizando com as esferas inferiores. Ao despertar, como falei, no plano espiritual, seja na hora do morte do corpo ou no desdobramento do sono, nossa frequência vibracional que vai determinar para onde a gente vai. Nós, quando chegamos no umbral baixo ou alto, quando nós desencarnamos, e não ficamos aqui como as almas penadas apegados à matéria, nós vamos ser atraídos pela nossa natureza. Não existe lá um grupo de espíritos, vamos lá que tu vai para o umbral, e lá para o umbral trevoso. Não.
nós despertamos automaticamente nesses lugares, né? Jacobson Trovão diz que se a pessoa cria uma ideia de inferno, né, por conta da sua cultura, então ele imagina que no inferno vai ter fogo, vai ter o diabo, enfim, aquele cenário, né? E ele teme demais desse lugar porque cometeu alguns crimes e acha que é lá que ele merece estar. Quando ele acorda, ele vai criar esse cenário com várias pessoas que pensaram igual a ele, né? Que se achavam merecedores de estar ali, levando chibatada e tal. Vocês compreendem? Então, o lugar para que a gente vai no umbral, alto ou baixo, depende muito mais da nossa condição mental do que dos nossos crimes. Porque para os nossos crimes não precisa ir para inferno nem para umbral trevoso. A própria vida, a lei de causa e efeito dá conta que cada um vai ser responsável pelas suas obras, tanto do bem quanto do mal, não como castigo, mas como corretivo, porque a terra é uma escola, é aqui que se sofre, não é no plano espiritual. E essa é a grande dificuldade dos espíritos. Acham que tem que ser punido lá, e não vê que é aqui que é o país ingrato, como dizem os espíritos. É aqui que é a nossa escola, a terra, que estamos ainda passando por provas e expiações, enfermidades, traições, uma série de coisas, pagando as nossas dívidas de vidas passadas com aqueles espíritos que a gente prejudicou em outra vida. Mas também recebendo muito apoio daqueles que nos amam e que muitas vezes vêm nessa encarnação para nos ajudar. Aquele amigo bacana, aquele filho amoroso, aquela mãe que tudo faz, aquele chefe que mudou a minha vida. Esses são os espíritos amigos que vieram e aceitaram reencarnar conosco para tornar nossa existência mais fácil. E a parte alta do umbral, então, né, são as colônias espirituais que todos nós já ouvimos falar, que são muitas com as suas especialidades, né? E lá que a gente deseja estar, né, meus irmãos? Porque é um lugar de refazimento, é um lugar de se trabalhar o arrependimento, né? Não de uma maneira paralisada, não, de uma maneira com ação. O que eu faço para melhorar? Me diz o que eu tenho que fazer, que eu vou e faço. Então lá nas colônias é um lugar de nos educarmos e nos prepararmos para a nova etapa que surge, até nós evoluirmos para chegarmos lá em cima, né? No mundo dos felizes, né? Para poder começar a pensar em gozar um mundo, um reino de Deus, de amor, justiça e caridade. Agora, a parte baixa do umbral, né? Regiões inferiores, como dissemos, né? O Lísias, na obra Nosso Lar, diz para o André que é lugar de malfeitores, viciados, desequilibrados e espíritos empedernidos, ou seja, aqueles de coração endurecido. Na obra Devassando o Invisível, o espírito Charles, ele fala assim, que é uma maneira bem simples da gente entender. Suponhamos uma das favelas de má fama aqui no Rio de Janeiro. Todos esses locais nada mais passariam a ser senão a região trevosa criada pelos hábitos inveterados dos favelados, por sua educação ínfima ou deficiente e suas vibrações e atos viciados. Pois é sabido que cada um de nós carrega consigo próprio o seu inferno ou o seu paraíso. De forma idêntica serão as regiões inferiores do mundo invisível, criações mentais coletivas de entidades afins que praticarão, além da morte, os mesmos hábitos e os mesmos atos a que se arraigaram no estado humano. Agora, não precisam temer, porque o umbral é uma morada temporária, né? Nós vamos para lá para esgotar as nossas energias acumuladas, essas energias deletérias, né? Agora, aquele que, né, acaba despertando no umbral, mas que sente um sincero arrependimento, né?
que não se identifica mais com aquele lugar, ele vem, ele recebe socorro. No umbral existe hospital, no umbral trevoso existem postos de socorro, existem verdadeiras, inúmeras diligências de entidades, de espíritos, sabe, que se entregam na busca, né, para ajudar e para acolher e para trazer, resgatar esses irmãos que estão lá. É lugar de malfeitores, de toda essa lista que o Lísias falou, mas também, meus irmãos, é um lugar que muita gente carregada de culpa vai para lá. Às vezes a pessoa nem é ruim, nem cometeu seus crimes, porque realmente é um malfeitor, né? Muitas vezes foi levado por alguma situação, mas a culpa é tamanha, o remorso, sabe? O medo de ser condenado, que ele acaba baixando a sua frequência e sendo atraído para essas regiões. Por isso é muito importante a gente desenvolver agora em vida o auto-perdão, né? E o desapego, para que a gente não fique aqui igual aquelas almas penadas que a gente ouvia falar na infância. Então, meus queridos, eu estou já no meu tempo final, né? A vida futura depende muito mais de nós hoje, né? Onde nós podemos escolher se nós queremos ir para um lugar de refazimento, de reencontros, de despertar da consciência, planejamento reencarnatório, ou se nós vamos nos deixar levar, né? Deixa a vida me levar, e de repente a gente desperta num lugar de aprisionamento mental, de sentimentos odiosos, sofrimentos e culpas e remorsos. Exercitemos, meus irmãos, o desapego às questões materiais, como nós falamos, né? Bens, pessoas, casa, dinheiro, enfim. Busquemos trabalhar em tudo aquilo que vai ter valor no plano espiritual. E o que é que tem valor lá? Nada do que vai ficar aqui. O que tem valor no plano espiritual é o que está aqui, ó. A nossa essência, né? Senão é um tempo perdido que nós ficamos aqui, algumas imagens dos espíritos apegados, né? Às vezes a vícios, né? Não consegue parar de beber, então vem, fica aqui. Às vezes um grande amor, um namoro de adolescência, às vezes um filho, enfim. Avaliemos a nossa conduta moral, né? Buscando, né? Esses sentimentos bons, buscando a nossa reforma íntima. Não, a perfeição a gente está longe, meus irmãos, mas a gente pode ser um melhor, um pouquinho a cada dia, a gente consegue ser um pouquinho melhor. Então é isso, meus irmãos, aproveitar o tempo que nos resta aqui para que nós possamos avançar nessa senda do progresso, controlando as imperfeições, nos esforçando para praticar o evangelho do nosso Cristo, né? Ah, mas eu quase não tenho tempo de ler, né? Eu, sabe, não sei, não tem nem evangelho em casa. O maior mandamento. Se nós conseguirmos nos esforçar para praticar um pouquinho a cada dia o maior mandamento, nós já praticamos todos os demais. Porque se nós amarmos a Deus e ao outro, ao próximo como a nós mesmos, nós não pecamos mais. Não seremos mais injustos, não seremos mais egoístas. Por quê? Porque a gente não quer isso pra gente. Então tudo que eu não quero para mim, se eu não fizer para o outro, é a prática do evangelho. Não precisa ler. Basta se esforçar. Cheverru nos diz assim: se sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tende pressa em vos libertar do jugo que vos oprime. Amai-vos uns aos outros. Quem é animado pelo amor ao próximo já tem toda a sua linha de conduta traçada. O emprego que apraz a Deus é a caridade. Não a caridade fria e egoísta que consiste em espalhar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade cheia de amor, que procura o infeliz, o que levanta sem humilhá-lo. Não afastes o lamento por temeres ser enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, o afeto não serão mais eficazes que tua esmola. E trabalho, o amor ao próximo, aplica tuas riquezas num fundo que nunca te faltará e te devolverá grandes rendimentos, as boas obras. Espalha em torno de ti os tesouros da instrução, espalha sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Sendo a vida terrestre, meus irmãos, passageira, planejemos o retorno à pátria espiritual, preparemos as nossas malas para essa grande viagem, desde já. Abandonando as roupagens dentro dela, mas depositando o essencial.
boas obras na caridade, as virtudes da alma, o desapego à matéria, obediência às leis de Deus, e eu acrescentaria o alto perdão. Essas serão as verdadeiras, irmãos, riquezas na vida futura e que nos garantirão uma vida de alegrias e de prosperidade, um provável alívio, inclusive, para as próximas expiações de nossas próximas encarnações. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Obrigado. Boa noite.